Reunidos em Londres numa conferência de doadores, aliados da Ucrânia prometem doar milhões em ajuda não militar. Encontro termina esta quinta-feira. Buscas pelo submersível do Titanic intensificam-se, reforçadas com barcos europeus e agora limitadas à área onde foram registados ruídos subaquáticos. Arrancou em Paris a cimeira para um novo pacto financeiro global. O Banco Mundial deve apresentar propostas. Macron pede concertação. Milhares protestam contra a decisão do governo francês de dissolver o Soulèvement de la Terre. O grupo ambientalista promete resistir. Um a um, os aliados da Ucrânia prometeram doar milhões em ajuda não militar no primeiro dia da Conferência Internacional sobre a Recuperação do país. O encontro termina esta quinta-feira em Londres. Participam delegados de mais de 60 países num evento que, mais do que um fórum de doadores, é uma oportunidade para enviar uma mensagem à Rússia de que a Ucrânia será apoiada custe o que custar. Mas são muitos os milhões necessários. Overall, at least $411 billion is needed for long-term reconstruction. Every day, Russia is inflicting new losses on Ukraine and, unfortunately, this figure will grow. A vice-ministra ucraniana para as comunidades e desenvolvimento de infraestruturas insistiu que a restauração da economia ucraniana, que está de rastros, é precisa para ontem. The restoration isn't the consequences of the victory. It's just the part of the resistance. More, we are paying the salaries to our soldiers through the taxes. We're very grateful to our partners which providing us weapons, but the army, Ukrainian army is big now, demands money. A Comissão Europeia propôs financiar quase metade das necessidades da Ucrânia até 2027 com 50 mil milhões de euros. It's our job and our duty to the Ukrainians who've paid the ultimate sacrifice that we ensure that this reimagined future becomes reality. Brick by brick. Dos Estados Unidos chegou o anúncio de um novo pacote financeiro de 1,2 mil milhões de euros, destinados em parte a modernizar infraestruturas. Recovery is about laying the foundation for Ukraine to thrive as a secure, independent country, fully integrated with Europe, connected to markets around the world. A Conferência Internacional de Doadores termina esta quinta-feira com o anúncio esperado do contributo dos grupos de investimento privado. A Ucrânia deposita todas as esperanças na contraofensiva, mas os progressos estão a ser mais lentos do que o desejado. Em entrevista à BBC, Volodymyr Zelensky salientou, no entanto, que não se podem esperar resultados imediatos como se estivéssemos num filme. Vladimir Putin, por sua vez, considera que a falta de progresso ucraniana se deve ao reconhecimento de que não tem hipóteses contra a Rússia e anunciou que os novos mísseis balísticos intercontinentais de nova geração, capazes de carregar mais de 10 ogivas nucleares, estavam praticamente prontos para ser usados em combate. Esta quarta-feira, o Kremlin assegurou ainda que abateu 2 drones explosivos em Luquino, nos arredores de Moscovo, onde existem armazéns militares. No que diz respeito ao colapso da barragem de Kakhovka, as autoridades russas informaram que o balanço final foram 41 mortes, 121 hospitalizações e mais de 8 mil salvamentos. Do lado ucraniano há 21 mortes confirmadas. A Ucrânia, no entanto, acusa a Rússia de só resgatar pessoas com passaporte russo e diz que podem haver até 500 mortes nas áreas ocupadas. No meio das cicatrizes da guerra, a Ucrânia tenta renascer das cinzas. Em Irpin, que no início da guerra foi um ponto quente na linha da frente e que chegou a estar nas mãos dos russos, a vida prossegue e o esforço de guerra deu lugar ao esforço de reconstrução. Intensificam-se as buscas pelo submersível Titan à medida que se esgota o prazo das reservas de oxigênio do veículo de mergulho de alta profundidade, que ficou incontactável no domingo, pouco depois de iniciar uma descida aos destroços do Titanic. As operações concentram-se agora numa área mais limitada do Atlântico Norte, onde foram registados ruídos subaquáticos na terça e na quarta-feira, o que aumentou a esperança de um resgate com sucesso das 5 pessoas a bordo do submersível. We have to remain optimistic and hopeful when you're in a search and rescue case. So we're right in the middle of the search and rescue case. So I don't
I don't want to get into a discussion about when that would end with respect to this case. O Titan está incontactável desde domingo com um sistema de apoio de vida para 5 pessoas com capacidade para 96 horas prestes a esgotar-se. Além dos meios de busca e resgate canadianos e americanos já na área, também navios europeus estão a reforçar os esforços com robôs de mergulho de alta profundidade e outros submersíveis não tripulados. É a última esperança para encontrar as 5 pessoas a bordo do Titan, numa aventura para a qual o empresário português Mário Ferreira teve lugar reservado durante 2 meses, tendo acabado por desistir desta viagem ao Titanic. O Banco Mundial poderá vir a suspender o pagamento de dívidas de países atingidos por desastres naturais. Este é um dos anúncios esperados na Cimeira para um novo Pacto Financeiro Global, promovida pelo Presidente de França em Paris. Emmanuel Macron é um anfitrião de 4 dezenas de líderes, incluindo uma dúzia de africanos, o Primeiro-Ministro da China e Lula da Silva, o Presidente do Brasil. O Presidente francês considera o atual sistema financeiro global obsoleto e defende uma modernização à luz das crises atuais. Si nous regardons les choses en face, les inégalités augmentent, la vulnérabilité climatique ajoute encore au risque et notre monde est soumis à des chocs de plus en plus grands. Nous devons assumer un choc de financement public. Face à ces défis, pauvreté, climat et biodiversité en même temps, on doit investir beaucoup plus. Et nous ne sommes pas au rendez-vous. Desta cimeira de 2 dias não vão ser decisões formais, mas espera-se pelo menos alguma concertação na gestão do impacto da inflação do bolso das famílias. À porta há protestos, existe mais ação para travar os combustíveis fósseis e taxas às transações financeiras. Milhares de pessoas manifestaram-se por toda a França quarta-feira em solidariedade com o grupo ambientalista Soulèvement de la Terre, Tremores de Terra, numa tradução livre. Tudo depois de o governo francês ter decidido dissolver o grupo, acusando-o de apelar e participar em atos violentos. Uma decisão de pronto criticada pela esquerda e pelo grupo ecologista. Ce n'est pas la liberté d'expression ni la liberté de manifestation qui est en question. Ce n'est pas davantage des idées qui sont sanctionnées, c'est le recours répété à la violence contre des biens, contre des personnes, qui a été renouvelé à plusieurs occasions ces dernières semaines. Os advogados do grupo vão recorrer contra a dissolução decretada em Conselho de Ministros, alegando que o governo não tem base legal para tomar aquela decisão nem está a respeitar liberdades fundamentais. Além de que defendem tratar-se não de um grupo, mas de um movimento horizontal e, por isso, não pode ser dissolvido. O que cresce por todo o lado não pode ser dissolvido. Não se dissolve uma revolta, respondeu o grupo pelas redes sociais, motivando protestos por toda a França e prometendo resistir à sanção do governo. On se laissera intimider ni par la dissolution administrative, ni par l'emploi de moyens de police antiterroriste à notre encontre. O movimento apresenta-se como um grupo de jovens revoltados pela catástrofe ecológica em curso, tem mantido um braço de ferro com o governo há meses e esta quarta-feira contou com o apoio da sueca Greta Thunberg. Durante o mês de junho, mais de 1 tonelada de peixes mortos foi novamente capturada nas proximidades do canal Vlice, na Polónia. No ano passado, uma situação idêntica, ainda que de maiores proporções, foi apelidada de desastre ecológico no rio Oder. Provocou a morte de dezenas de toneladas de peixes. Nasi eksperci są na rzece, pobierają próbki wody, ale też sprawdzają, ile jest małży, ile jest ryb. No i niestety wiadomości są złe. Populacja ryb spadła o połowę. Wyginęło bardzo dużo małży, które są odpowiedzialne za oczyszczanie rzeki. Rozwiązaniem jest usunięcie zasolenia, jako kluczowego czynnika, na który mamy wpływ, bo nie mamy wpływu na suszę, nie mamy wpływu na pogodę i wysokie temperatury, a na zasolenie możemy mieć wpływ, a w dalszej kolejności potrzebna jest renaturyzacja rzeki. Por causa da situação, o governo criou uma equipa de gestão de crise e adotou medidas paliativas para neutralizar as algas douradas consideradas tóxicas. Segundo o Ministério do Ambiente, estão a ser recolhidas amostras da água para análise. Zostały przedstawione kilka rekomendacji w gronie ekspertów do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, w tym są m.in. odcięcie Starorzeczy Odry, gdzie złota alga może mieć bardziej korzystne warunki do rozmnażania się. Kolejna sprawa to są pewne filtry blokujące przepływ tej wody z Starorzeczy do głównego nurtu rzeki. Investigadores, ativistas e advogados criticam as ações do governo e propostas de regulamentação. Entendem que não são uma resposta adequada nem para o problema, nem para as alterações climáticas. Muito pelo contrário. Stan rzek w Polsce jest zły. Ponad 98% rzek nie znajduje się w dobrym stanie.
I jakby to wynika z tego, że właśnie ten system prawny źle działa. Kompetencje są rozmyte. Są liczne organy, które zajmują się zarządzaniem rzek, natomiast one się nie koordynują. Nie ma też skutecznej kontroli nad pozwoleniami, które regulują to, co, kiedy i w jakiej ilości może być wrzucane do rzek. Ta ustawa nie odpowiada na systemowe problemy. Co więcej, jest też szkodliwa, ponieważ przewiduje ponad 50 inwestycji budowli hydrotechnicznych, takich jak jazy, zapory. Tego typu przegrody na rzekach, przycinanie Odry nie ma nic wspólnego z jej renaturyzacją. The approaching summer warming weather and rising temperatures will most likely cause further algae blooms, which unfortunately will have a negative impact on fish in Polish rivers. Magdalena Hodownik for Euronews from Warsaw. Pelo menos 31 pessoas morreram numa explosão num restaurante na cidade de Yinchuan, no noroeste da China, na noite desta quarta-feira. O acidente aconteceu pouco antes das 21 horas locais, quando o restaurante estava lotado de pessoas a comemorar a véspera de um feriado local. 7 outras pessoas ficaram feridas na explosão, que se acredita ter sido provocada por uma fuga de gás. A tragédia ocorreu na véspera do Festival do Barco Dragão, uma celebração de 3 dias em que muitos chineses se reúnem com a família e amigos. Carne servida em restaurantes sem necessidade de abater animais vai ser possível em breve também nos Estados Unidos, tal como já é permitido em Singapura. O Departamento Norte-Americano da Agricultura acaba de autorizar 2 empresas da Califórnia a venderem carne gerada em laboratório a partir de células extraídas dos animais vivos. Em novembro, a Upside Foods foi autorizada pela Agência de Alimentos e Medicamentos a produzir carne em tanques de aço. E agora, após a inspeção da Autoridade da Agricultura, pode começar, também com outra empresa, a Good Meat, a vender frango sem ter de abater ou provocar qualquer sofrimento às aves.